A Casa do Campo dos Afonsos. Mistérios e vozes que ecoam na base militar mais assombrada do Rio. Ecos no concreto. Nas manhãs abafadas do subúrbio carioca, o Campo dos Afonsos parece um lugar comum. Aviões da Força Aérea cruzam o céu, oficiais caminham pelas pistas e o vento levanta poeira sobre o asfalto quente. Mas há um ponto, uma construção esquecida nos fundos da base, onde o tempo parece não passar. Uma casa de paredes descascadas, janelas trancadas por dentro e portas que se movem mesmo quando não há brisa. Os militares que servem ali evitam falar sobre o assunto. Alguns fingem que não sabem do que se trata. Outros mudam de tom e de olhar ao ouvir o nome. A Casa Velha do Afonsos. Dizem que foi erguida no início do século XX, quando o campo ainda era uma fazenda isolada nos arredores do rio. Ali, oficiais pioneiros da aviação militar se hospedavam, estudavam e às vezes desapareciam. Hoje, o imóvel resiste como uma cicatriz. Ninguém sabe ao certo por que não o demoliram. Alguns afirmam que a própria aeronáutica preferiu deixá-lo em pé, por respeito ao passado. Outros, mais céticos, garantem que simplesmente é mais seguro não mexer. O primeiro registro oficial da casa aparece em relatórios de 1918, quando a Escola de Aviação Militar foi fundada no Campo dos Afonsos. O lugar era o berço da aviação brasileira, uma mistura de quartel e campo experimental. Nos documentos, a casa é mencionada apenas como residência de apoio número 3, mas nas memórias de antigos oficiais surge outro nome, a Casa dos Sussurros. O tenente reformado Álvaro Monteiro, hoje com 91 anos, vive em Petrópolis e ainda se lembra da primeira vez que dormiu ali, em 1952. Não dormi, na verdade. Passei a noite ouvindo passos no corredor. Pensei que fosse o vento, mas as janelas estavam lacradas com tábuas. O curioso é que os passos paravam na minha porta, como se alguém esperasse que eu abrisse. Monteiro ri, mas o riso sai tenso. De manhã a maçaneta estava fria, fria como metal deixado no gelo. Durante décadas, pequenas ocorrências foram registradas de maneira informal, soldados que pediam transferência de alojamento, relatos de vozes chamando pelo nome, objetos desaparecendo e surgindo em cômodos trancados. Nunca houve relatório oficial, mas na base todos sabiam. O Campo dos Afonsos foi palco de momentos decisivos da história militar brasileira. De lá decolaram os primeiros aviões da Força Aérea. De lá também saíram voos de treinamento durante a Segunda Guerra Mundial. Entre 1943 e 1945, dezenas de jovens pilotos morreram em acidentes de instrução. Muitos eram enviados para missões de patrulha no Atlântico e nunca voltavam. A casa, segundo rumores, foi usada como alojamento e enfermaria improvisada nesse período. Documentos de 1944, mantidos no Arquivo Histórico da Aeronáutica, registram a morte de pelo menos 17 oficiais em circunstâncias não esclarecidas dentro do perímetro da base. Parte deles teria morrido em um incêndio noturno que atingiu o depósito anexo à casa. O fogo foi contido em poucas horas, mas algo nunca foi explicado. O corpo de um dos soldados, o sargento Arthur Lopes, foi encontrado dentro da lareira da casa, completamente carbonizado, embora o cômodo não tenha sido atingido pelas chamas. Na época, o caso foi arquivado como acidente decorrente de pânico. Mas para os que serviam ali, o medo começou naquela noite. Em 1973, o jornalista Amílcar Ribeiro publicou na revista Manchete uma matéria curta sobre fenômenos estranhos no Campo dos Afonsos. Era uma reportagem leve, quase folclórica, mas o texto gerou desconforto na aeronáutica. Amílcar relatava ter ouvido gravações enviadas por um sargento da base, barulhos de vozes, sons metálicos e, em certo momento, um grito abafado. A aeronáutica negou tudo e o repórter foi instruído a não voltar ao local.
40 anos depois, o áudio desapareceu. Nenhum exemplar da fita foi encontrado nos arquivos pessoais de Amilcar, falecido em 1998. O que permaneceu foram os relatos. Técnicos de manutenção afirmam que aparelhos elétricos param de funcionar ao se aproximarem da casa. O magnetismo das ferramentas altera-se. Rádios emitem ruídos de interferência e câmeras perdem o foco. Em 2009, um grupo de cadetes do curso de fotografia aérea tentou filmar o local à noite, com autorização limitada. Segundo eles, as imagens se perderam no processamento. Um dos cadetes, hoje major, relatou: não era escuro, era como se a lente não enxergasse. A casa não refletia luz, como se fosse feita de sombra. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro visitaram o local em 2013, em um projeto sobre patrimônio militar. O antropólogo Maurício Duarte descreveu a casa como um símbolo de esquecimento intencional. Ela está em área de acesso restrito, mas visível. É como um monumento negado. Todos sabem que existe, mas ninguém se responsabiliza por ela. Dentro, o ar é pesado. O piso de madeira cede ao peso. As paredes mostram marcas de fumaça antiga e os vidros estão estilhaçados por dentro, como se algo tivesse pressionado de dentro para fora. Em uma das paredes do sótão, pesquisadores encontraram inscrições quase apagadas, nomes, datas e uma frase: ainda estamos aqui. A grafia, analisada por peritos, remete à década de 1940. Os militares, quando perguntados oficialmente, chamam os relatos de folclore interno. Mas existe uma norma não escrita na base: ninguém entra na casa após o pôr do sol. Durante as décadas de 1980 e 1990, tentaram reformar o imóvel para uso administrativo. O projeto foi interrompido após 3 acidentes. 2 operários sofreram quedas inexplicáveis e um terceiro foi encontrado inconsciente, alegando ter visto uma mulher parada no corredor vestida com o uniforme antigo da aeronáutica. O relatório médico fala em colapso nervoso e amnésia parcial. O trabalhador foi afastado e nunca mais retornou ao local. Um engenheiro civil da obra, que pediu anonimato, resumiu: o problema não era a estrutura, era o ambiente. Parecia haver algo esperando. Apesar das tentativas de silenciar o tema, a história da casa circula entre gerações de oficiais. Para muitos é apenas superstição, para outros, uma ferida aberta. O capitão Rodrigo Teles, historiador militar, defende que as lendas servem como mecanismo de memória coletiva. Essas narrativas são a forma que os soldados encontram para lidar com o trauma da morte e do isolamento. Mas o curioso é que, mesmo sendo folclore, ninguém dorme lá. Há quem veja nisso uma contradição. Em uma instituição baseada na racionalidade e na disciplina, o medo é o que mais se espalha, silencioso, incontrolável, oficializado pelo costume. O entorno da casa ainda guarda vestígios do passado, restos de hangares, trilhos de abastecimento, pedaços de motores e fragmentos de aeronaves soterradas. Mas há uma área, logo atrás do muro norte, onde o solo é mais escuro. Em 1986, durante obras de drenagem, operários encontraram restos humanos. A aeronáutica interditou o local e removeu os vestígios em segredo. Oficialmente, ossos de animais. Oficialmente. Oficiais mais antigos dizem que eram crânios humanos, ainda com fragmentos de capacete. Nenhuma escavação posterior foi autorizada. Em 2017, um dossiê interno da aeronáutica, obtido por fontes anônimas e divulgado parcialmente em fóruns de internet, mencionava a casa em um trecho lacrado. Apenas uma linha era legível. Residência número 3. Acesso restrito por determinação permanente desde 1954. Não há explicação do motivo. O Campo dos Afonsos segue ativo. Aviões ainda decolam, cadetes se formam, a vida continua. Mas no canto esquecido do terreno,
A casa permanece, imóvel, resistente, inexplicável. Moradores do entorno afirmam ouvir sons noturnos vindos da direção da base. Não sons de motores ou vozes humanas, mas algo entre os dois. Um zumbido grave, constante, que para de repente. O vigilante civil que faz a ronda noturna diz que evita olhar para o imóvel. Tem coisa ali que não é para ver. A gente sente quando passa perto. É como se o ar pesasse. A luz que atravessa as janelas quebradas parece diferente. O sol entra sem aquecer. O vento, quando sopra, traz um som que parece sussurro. Quem já entrou diz que o tempo lá dentro tem outro ritmo. Os relógios param. O ar cheira a óleo e a ferro velho. Alguns afirmam ver sombras se movendo nas paredes, mas ninguém consegue descrevê-las. Não são humanas. São contornos, ecos, fragmentos de algo que ficou preso entre o passado e o presente. O que existe na Casa do Campo dos Afonsos é mais do que superstição. É uma intersecção entre história e esquecimento, trauma e silêncio. Uma estrutura que sobreviveu a incêndios, reformas e ordens de demolição, como se tivesse vontade própria. A aeronáutica nega, os moradores comentam, os veteranos se calam. Mas o som permanece, um leve murmúrio que vem do concreto, ecoando pelas décadas. E às vezes, quando o vento passa, parece que alguém chama, bem de dentro da casa. O que ainda respira no silêncio. O portão de ferro range ao ser empurrado. É início de tarde. O céu do rio pesa em tons de chumbo, e o ar parece imóvel. Do lado de dentro, o terreno do Campo dos Afonsos mantém a mesma calma tensa que o caracteriza há décadas. Mas o foco, mais uma vez, é a casa. Desde a última reforma inacabada, em 1990, ninguém mais atravessou aquela porta oficialmente. A aeronáutica mantém o local interditado e os relatórios mais recentes apenas mencionam risco estrutural. Mas para os que se interessam pela história, a casa não é apenas ruína, é testemunha. Foi isso que motivou o projeto de memória da aviação, iniciado em 2020 por um grupo de historiadores civis e ex-militares. A ideia era simples: registrar, antes que se perdessem, os relatos de quem viveu o auge do Campo dos Afonsos. Entre entrevistas e arquivos, a casa ressurgiu como sombra insistente. As fitas do Hangar 3. Durante uma das pesquisas, o professor Maurício Duarte, já mencionado na parte 1, recebeu uma caixa anônima, deixada na portaria da universidade. Dentro, 4 fitas cassete sem rótulo e um bilhete amarelado. Gravado em 1988, não ouça à noite. As fitas continham depoimentos de antigos técnicos da aeronáutica. As vozes carregadas de ruído falavam de experiências que iam muito além do racional. Um deles, identificado apenas como Sargento A, relatava: "Trabalhei na manutenção do sistema elétrico. Cada vez que cortávamos a energia da base, a luz da casa acendia, sem gerador, sem ligação direta, e ficava acesa até o amanhecer." Outra gravação trazia um relato ainda mais perturbador. Houve uma noite em que os rádios captaram um sinal vindo da casa. Era código Morse, mas a mensagem não fazia sentido. 3 letras repetidas: AFA, AFA, AFA. O comandante mandou ignorar. A transcrição foi encaminhada a técnicos da UFRJ. Nenhuma explicação plausível foi encontrada. Em fevereiro de 2022, com autorização informal de um oficial reformado, a equipe do projeto visitou o local. O acesso, restrito e monitorado, foi feito com equipamentos de segurança. A estrutura, apesar do abandono, permanecia de pé. No interior, o ar era denso, saturado de poeira e ferrugem. No corredor principal, o piso estalava sob os passos como se protestasse. As paredes exibiam rachaduras recentes, algumas em formato de linhas verticais, quase simétricas, como se algo tivesse arranhado o reboco de dentro para fora. Duarte descreveu em seu relatório: a sensação não era de estar em ruínas, mas em um organismo adormecido. A casa parecia observar no sótão,
encontraram uma caixa de metal enferrujada, lacrada. Dentro, papéis carbonizados e o que parecia ser uma fotografia. A imagem, parcialmente destruída, mostrava 3 homens de uniforme diante da casa, e entre eles uma quarta figura indistinta, translúcida, impossível de identificar. Poucos dias após a visita, o professor Duarte relatou que parte dos arquivos do projeto havia sido extraviada. Discos rígidos sumiram, anotações desapareceram e as cópias digitais da fotografia ficaram corrompidas. Coincidência ou não, 1 mês depois, a universidade recebeu um ofício da Aeronáutica, solicitando a devolução de quaisquer materiais obtidos sem autorização formal. Nenhum membro do grupo admitiu ter levado nada, mas em entrevistas reservadas, 2 deles afirmaram que desde a visita começaram a ter sonhos recorrentes. Um corredor comprido, luz piscando, alguém chamando pelo nome, sempre do fundo da casa. O psicólogo que acompanhou o grupo descreveu o quadro como reação pós-exposição a ambiente de alta sugestão simbólica. Mas nem todos aceitaram a explicação. Nos bairros próximos ao Campo dos Afonsos, o mito da casa é tão antigo quanto as pistas de pouso. Moradores afirmam ouvir sons durante as madrugadas, um ruído grave, quase um motor distante seguido de gritos. Dona Celina Barbosa, 78 anos, vive ali desde os anos 60. A gente ouve, principalmente quando tem tempo fechado. É um barulho que vem da base como se fosse avião, mas não sobe, não passa. Fica ali, rondando o som de fato. Já foi registrado em gravações de campo. Técnicos em acústica não conseguiram identificar sua origem. Não corresponde a nenhum tipo de turbina, motor ou sirene. Alguns acreditam que o ruído vem do subsolo, das antigas galerias de combustível que cruzam o terreno da base. Outros, menos racionais, dizem que são vozes. Os segredos do subsolo. Em 2023, um engenheiro da aeronáutica que pediu anonimato relatou que existem túneis antigos sob o Campo dos Afonsos. Conectavam depósitos e abrigos de guerra da década de 1940. A entrada principal teria sido lacrada há mais de 50 anos. Segundo ele, há uma passagem diretamente sob a casa. Uma galeria de ventilação convertida em abrigo. Diziam que era para proteger documentos e rádios, mas os mapas do subsolo são contraditórios. Nenhum deles mostra exatamente onde termina. O engenheiro acredita que as vibrações e sons descritos pelos moradores podem vir dessas estruturas, corroídas e ocas. Mas mesmo ele admite, se é só som, por que acontece até quando o solo está estável? E por que o ar lá dentro é mais frio? A aeronáutica responde. Procurada pela reportagem, a Força Aérea Brasileira enviou uma nota breve. O Comando da Aeronáutica informa que não há registros de atividades ou fenômenos incomuns no Campo dos Afonsos. A residência citada encontra-se interditada por motivos estruturais e não possui valor operacional. Nada mais. Nenhum documento adicional, nenhuma resposta sobre as gravações, nem sobre os relatórios antigos. Mas o silêncio institucional só reforçou o interesse público. Em fóruns e redes sociais, o tema ganhou força. Surgiram teorias, desde experimentos secretos durante a Segunda Guerra até portais dimensionais. Duarte, cauteloso, evita exageros. A casa existe, o medo existe. O resto é o que o silêncio alimenta, os registros invisíveis. 1 mês depois da nota oficial, uma ex-funcionária civil da base, identificada apenas como Lúcia, procurou a equipe do projeto. Trabalhou como arquivista entre 1980 e 1995 e afirma ter manuseado documentos hoje inexistentes. Havia um dossiê chamado Incidente Alfa 52. Dizia respeito à casa. Tinha fotos, testemunhos, diagramas elétricos e relatórios médicos. Um dia todos sumiram do arquivo, e o código foi apagado do sistema quando perguntada sobre o conteúdo, Lúcia hesitou.
Falavam de uma energia, de uma interferência que distorcia frequências de rádio e até sinais de ECG. Mas a frase que lembro até hoje era do relatório final. A fonte não é humana, mas responde à presença humana. Entre a fé e a ciência, o antropólogo Duarte afirma que a casa pode ser compreendida como um ponto de convergência simbólica. É o lugar onde se encontram o trauma da guerra, o medo da morte e a culpa institucional. Mesmo que não haja fantasmas, há ecos. E ecos, quando ignorados, encontram formas de voltar para alguns religiosos da região. O local é um território de sofrimento não resolvido. Um grupo espiritual chegou a realizar orações do lado de fora, pedindo descanso às almas presas ao concreto. Os militares expulsaram o grupo na mesma hora. A visita final, no final de 2024, o professor Duarte retornou sozinho ao Campo dos Afonsos, com autorização limitada para a coleta fotográfica externa. Era fim de tarde. O sol se punha sobre as pistas e a casa estava em silêncio absoluto. Ele descreveu em seu diário: parei diante da porta principal. A madeira estava intacta, mas o trinco se moveu sozinho, como se respirasse. Senti cheiro de fumaça, o mesmo das fotos antigas do incêndio. Ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, não havia ninguém, só o vento. E um som distante, como Morse. A AFA Duarte nunca mais voltou. Poucos meses depois, mudou-se para o interior e interrompeu o projeto. O que resta? Hoje, a Casa do Campo dos Afonsos permanece interditada, envolta por grades e silêncio. Nenhuma placa, nenhum aviso. Os novos cadetes passam sem olhar. Os antigos preferem não lembrar. Mas há noites em que algo muda. Um soldado de ronda afirma que, de repente, todas as luzes da base oscilam, e por alguns segundos apenas uma janela se ilumina. Parece vela, fica acesa uns 10 segundos e apaga. Ninguém mais tenta explicar. O Campo dos Afonsos é oficialmente um patrimônio histórico, mas seu passado continua enterrado. Parte em arquivos, parte em vozes que o vento insiste em carregar. Talvez não existam fantasmas ali, apenas memórias condensadas. Talvez o medo seja o último instrumento da história, lembrando o que não pode ser esquecido. Mas para quem já se aproximou daquela casa, uma dúvida permanece. Se o tempo realmente passou, por que ainda se ouve, nas madrugadas, o som do rádio acendendo sozinho? A resposta, dizem os que sabem, continua presa entre as paredes descascadas, no coração imóvel do Campo dos Afonsos, onde o silêncio ainda respira. Há histórias que morrem com o tempo, e há outras que se recusam a desaparecer. O caso da Casa do Campo dos Afonsos parece pertencer à segunda categoria, um eco que atravessa décadas, sobrevivendo a relatórios, reformas e ao silêncio imposto pelas paredes grossas do quartel. Os especialistas tentam racionalizar. Falam em campos magnéticos, microvibrações do subsolo, ressonância acústica, gases presos na alvenaria antiga. Mas nenhum deles explica o que tantos viram, ou ouviram. Porque há algo naquela casa que não cabe nas equações. Um tipo de presença que não grita, não aparece, não se mostra por completo. Apenas observa. Apenas espera. Os registros de 1945, os ruídos captados em 1988, os relatos de 2022, todos apontam para o mesmo ponto, o mesmo instante congelado. É como se o tempo ali tivesse se partido ao meio e algo tivesse ficado preso entre as frestas. Há quem diga que a casa é um corpo, e o Campo dos Afonsos, sua respiração. Que cada vento que atravessa o terreno carrega um sussurro, um nome, um pedido de volta, e que enquanto houver quem ouça, a casa continuará viva. O repórter encerra o gravador. Do lado de fora, o som dos aviões cobre o silêncio, mas só por alguns segundos. Depois vem o ruído, o mesmo captado nas fitas antigas, um som grave, pulsante, como um coração. Talvez, no fundo, o Campo dos Afonsos nunca tenha deixado de respirar, e talvez, ao contar essa história, nós tenhamos apenas acordado algo que estava dormindo. E aí, você acredita? O Campo dos Afonsos ainda guarda segredos, e talvez a casa nem queira ser lembrada,
Mas o que é esquecido costuma encontrar um jeito de voltar, né? Se você ouviu até o fim, comenta aí. O que você acha que acontece dentro daquela casa? Foi só uma coincidência? Ou algo ainda respira por lá? Se quiser ver mais histórias assim, reais, documentadas, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte do News Web Doc. Até mais.